questão número 8 é uma belíssima questão de probabilidade e análise combinatória. Ela é mais de análise combinatória do que probabilidade. A probabilidade que tem aqui é muito fácil de fazer. A dificuldade é contar o número de casos possíveis e o número de casos favoráveis, né? Então vamos ver aqui, seja A igual a esse conjunto aqui, um conjunto de 4 elementos, que são os números 1, 2, 3 e 4, certo? Então tem dois itens. Primeiro item, quantas funções de A para A tem exatamente 2 elementos no seu conjunto imagem? Como é que seria isso? Você tem aqui uma função de A para A, esses elementos são 1, 2, 3 e 4. Função de A para A é isso aqui, do conjunto A no próprio conjunto A. Então como é que seria uma função com 2 elementos no conjunto imagem? Seria isso aqui, por exemplo, eu vou escolher esses 2 elementos aqui, esse primeiro e esse segundo. Então você poderia ter, por exemplo, esse número associado a esse número associado a esse também, esse aqui poderia estar associado a esse e esse associado a esse, ou então aquele primeiro lá. Você realmente teria aqui 2 elementos no conjunto imagem. Ele quer saber quantas funções desse tipo você pode formar. Esse é o primeiro item. E parece ser fácil, né? O segundo item é o item mais difícil. Entre as 256 funções de A para A, sorteiam-se, aqui ele está falando todas, hein? Não são só essas aqui, não. Então, entre essas 256 funções, sorteiam-se as funções f e g, podendo haver repetição. Qual é a probabilidade da função composta f ou g ser uma função constante? Então, calma aí, vamos resolver essa primeiro aqui? Olha só. Eu quero saber quantas são as funções que têm apenas 2 elementos no conjunto imagem. Como é que a gente poderia fazer isso? Bom, a primeira coisa, eu vou escolher quais seriam os 2 elementos do conjunto imagem. Bom, o contradomínio tem 4 elementos, a imagem tem que ter 2 elementos, você tem que escolher 2 entre 4. Então, o número de escolhas que você tem é combinação de 4, 2 a 2. Então, isso aqui é o número de escolhas para esses 2 elementos que você tem aí. Isso aqui dá quanto? 4 vezes 3 sobre 2, isso aqui vai dar 6. Tá, então você pode escolher 2 elementos aqui de 6 formas diferentes. Uma vez que você tenha escolhido esses 2 elementos, agora você vai formar a função. Esquece que você tirou 2 elementos daqui. Você tem 2 elementos quaisquer que por acaso você escolheu daqui, com esse número de escolhas diferentes. Vamos chamar esse elemento aqui de A e esse aqui de B. Poderia ser o 2, 3, ou então 1, 4, ou 1, 3. Então, você tem 6 possibilidades. E são elementos diferentes. Tá, você quer saber agora quantas funções de A sobre esse conjunto aqui podem ser formadas. Tranquilo, olha só. Isso aqui é 1, 2, 3 e 4. Você tem que escolher um desses 2 elementos para associar ao número 1. Então, quantas escolhas você tem para encontrar o f de 1? Você tem 2 escolhas. O f de 1 pode valer A ou o f de 1 pode valer B. Então, você tem 2 escolhas aqui. A mesma coisa para o número 2. O f de 2 pode valer A ou então B. Então, você tem 2 escolhas. A mesma coisa para o 3 e a mesma coisa para o 4. Opa! 2 escolhas para o 3 e 2 escolhas para o 4. Você tem um todo aqui, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Você tem 16 escolhas. Calma aí. 16 escolhas, isso tá certo? E se você escolher todo mundo A? F de 1 valendo A, F de 2 valendo A, F de 3 valendo A, F de 4 valendo A. Não vale. Você tem que ter 2 elementos. Ele quer 2 elementos no conjunto imagem. Então você tem que abater daqui, dessas 16 escolhas ao todo, você tem que abater 2. Uma é você escolher todo mundo A e a outra é você escolher todo mundo B. Para todo mundo aqui, né? Então eu tenho que abater essas 2 aqui. Isso aqui vai dar 14 escolhas. Toda hora eu faço isso, escrevo no cantinho. Então, olha só. Você tem 6 escolhas para os 2 elementos que vão ficar na imagem
E uma vez escolhidos esses dois elementos, você tem 14 maneiras diferentes de associar os elementos de A a essas duas escolhas. Então você vai ter 14 vezes 6. 14 vezes 6, isso dá 84. Então você tem 84 formas de encontrar uma função dessa aqui. Quantas funções de A para A tem exatamente dois elementos no seu conjunto imagem? 84. Essa é a resposta desse primeiro item aqui. Fácil, né? Isso aqui deve valer 0,1 provavelmente. E agora vem a questão difícil propriamente dita. Entre as 256 funções de A para A, sorteiam-se duas funções f e g, podendo haver repetição. Qual é a probabilidade da função composta ser uma função constante? Calma aí. Tá certo isso aqui? São 256 funções possíveis de A para A? Olha só, uma função de A para A é uma função que tem como domínio o conjunto A, que é 1, 2, 3 e 4, e tem como contradomínio também o conjunto A, 1, 2, 3 e 4. Você, para formar uma função de A em A, você tem que estipular quem é o f de 1, quem é o f de 2, quem é o f de 3 e quem é o f de 4. Então, quem é f de 1, quem é f de 2, f de 3 e f de 4? Quantas escolhas você tem para isso? Olha, f de 1 você tem 4 possibilidades. O f de 1 pode ser 1, 2, 3 ou 4. Então você tem 4 escolhas para o f de 1. A mesma coisa para o f de 2. Você tem 4 escolhas para o f de 2. 4 escolhas para o f de 3, pode ser qualquer um desses aqui. E 4 escolhas para o f de 4. Então você tem um total de 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Isso aqui é 16 vezes 16, que dá realmente 256. Então tá certo, você realmente pode formar 256 funções de A em A. É claro que entre essas 256 funções, você vai ter algumas que têm como imagem esse conjunto inteiro, algumas vão ter como imagem apenas dois elementos, como nesse caso aqui do primeiro item. A gente calculou quantas são as funções que tem dois elementos na imagem, né? Quantas tem 3 e quantas tem 4. Agora, olha só, ele quer saber aqui uma história sobre função composta FOG, né? Como é que seria esse FOG formado? Olha, FOG é a mesma coisa que f de g, né? Então você primeiro vai usar a função g, vai pegar o resultado da função g e sobre esse resultado você vai aplicar a função f. Tudo bem? Então seria alguma coisa assim, você tem o conjunto A, que tem esses elementos aqui, 1, 2, 3 e 4. Aí você vai usar a função g. A função g vai te dar elementos do conjunto A também. E depois você vai pegar esse resultado aqui e vai aplicar a função f. Quer dizer, você vai novamente encontrar elementos do conjunto A. O que o problema quer é que você diga qual é a probabilidade dessa função composta ser uma função constante. Ou seja, você no fim das contas tem que ter alguma coisa assim. Todo mundo chegando aqui no mesmo elemento. Seria uma função constante. E esse primeiro item, ele tá te dando uma ideia de como fazer isso, né? A gente tem aqui no primeiro item o número de funções que tem dois elementos na imagem. Ele quer aqui uma função composta que tem apenas um elemento na imagem. Poxa, então essa função FOG, ela pode ter um elemento na imagem, dois elementos na imagem, 3 ou 4. Ele quer que tenha um elemento, porque para ser uma constante, no caso aqui de uma função como essa, não é uma função, é uma função de conjunto e conjunto, então uma função constante é aquela que tem como imagem um único elemento, um só desses 4 elementos aí. Tem que acontecer um negócio desse aqui. Como é que a gente poderia fazer isso? É contando mesmo, tá? A gente vai contar aqui quando tem um elemento na imagem, quando tem 2, quando tem 3 e quando tem 4. Só que aqui tem duas etapas. Primeiro você tem que aplicar a função g e depois tem que aplicar a função f. Então nós vamos ter aqui 4 situações. Vamos começar com a função g, que ela é calculada primeiro. Essa primeira situação aqui,
a gente teria o G com um elemento na imagem. Vamos botar aqui, G com um elemento na imagem. O que tem a ver G com um elemento na imagem? É porque se o G tiver um elemento na imagem, você vai ter uma situação assim. Olha só, vamos começar então com funções G que tenham um elemento na imagem. Seria o seguinte, você tem aqui o conjunto A, eu vou aplicar a função G primeiro, e eu vou ter uma imagem com um só elemento. Digamos que seja alguma coisa assim. Todo mundo foi associado a esse elemento aqui, tá? Então isso aqui foi a função G que trabalhou. Todo mundo veio para cá. Agora você vai pegar esse elemento aqui, esse resultado, e vai aplicar a função F. O que faz a função F? A função F vai associar esse elemento aqui a alguém, que eu não sei quem é, vai associar esse elemento a alguém, esse elemento a alguém e esse elemento a alguém, por exemplo. É isso que a função F faz. Então, o que você quer? Você não quer que a função composta tenha uma imagem com um elemento, ou seja, uma função constante? Como que tem que ser a função F para você aqui no fim dessa brincadeira ficar com apenas um elemento na imagem? Como isso aqui, por exemplo. A função F, nesse caso aqui, pode ser qualquer. Porque a função G levou todo mundo para um único elemento. Qualquer que seja a função F que você aplicar sobre esse resultado, como você vai ter só um elemento aqui para trabalhar, todo mundo vai chegar no mesmo ponto aqui do lado de cá. Então não interessa o que a função F faz com esse elemento, o que ela faz com esse elemento, com esse e nem com esse. O que importa é que todo mundo aqui vai chegar no mesmo valor lá do outro lado. Então você vai ter aqui uma imagem com um elemento. Portanto, todas as funções G que tenham como imagem um único elemento, elas aceitam qualquer função F para que a função composta tenha um só elemento na imagem. Quer dizer, uma função constante. Tá, então vamos calcular quantas são as funções G que tem um só elemento na imagem. Como é que a gente faria isso? Olha só, funções G que tenham um único elemento na imagem, você vai ter que escolher para o número 1, você tem que escolher alguém aqui. Quantas escolhas você tem? Bom, você tem 4 escolhas. Mas depois que você escolheu, você não tem mais escolha para os outros 3, porque esses 3 têm que ir para o mesmo elemento. Então, você vai ter uma única escolha para o 2, uma única escolha para o 3 e uma única escolha para o 4. Ou seja, você tem 4 maneiras de fazer essa função. Seria todo mundo associado ao 1, ou então todo mundo associado ao 2, ou então todo mundo associado ao 3, ou então todo mundo associado ao 4. Só existem 4 funções G que seriam funções constantes. Uma outra maneira de você calcular isso é observar que todo mundo tem que ser associado ao mesmo elemento. Em vez de você fazer desse jeito, você vai fazer uma única escolha. É uma escolha para todo mundo, quer dizer, todos eles vão parar no mesmo lugar. Então, para todos esses 4 elementos aqui, você pode escolher 1, ou 2, ou 3, ou 4. Quer dizer, você tem 4 escolhas de qualquer forma. Então, o número de funções G que tem apenas um elemento na imagem é 4. Qual é a probabilidade de você escolher uma função dessa? É 4 de um total de 256. Fácil, né? Agora, uma vez que você escolheu uma dessas funções, quem tem que ser a função F? A gente viu que a função F pode ser qualquer. Porque se o que você quer no final é ter uma imagem da função composta com um único elemento, já que aqui você está trabalhando com um domínio que só tem um elemento, então qualquer função F que você vai colocar aqui, você vai chegar num único elemento. Você vai ter uma imagem com um elemento aqui. Então a função F, nesse caso aqui, pode ser qualquer. Então nesse caso, a probabilidade de você escolher uma função F que te dê uma função composta constante, essa probabilidade é 100%. Qualquer uma das 256 funções servem para ser a função F nesse caso aqui. Então essa probabilidade é 1 sobre 1, ou 256 sobre 256, probabilidade igual a 1, né? Então com isso aqui a gente já calculou a probabilidade disso aqui acontecer.
É 4 sobre 256. Depois eu simplifico, certo? Aqui temos que fazer a mesma coisa para a função g com 2 elementos na imagem, com 3 e com 4. Então temos que fazer uma análise igual a essa aqui que nós fizemos para esse caso, para funções g que tenham 2 elementos na imagem, 3 e 4. Por sinal, para 2 elementos na imagem nós já fizemos, né? É o item 1 aqui da questão. Quantas são as funções que têm exatamente 2 elementos na imagem? São 84. Então a probabilidade disso aqui acontecer é 84 sobre 256. Isso aqui nós já fizemos. 84 sobre 256. Falta fazer para 3 e para fazer para 4. E claro, tem que fazer o lado de cá também, né? Ou seja, para cada tipo de função que você escolhe aqui para g, você tem que ver quais são as funções f que vão te dar, no fim das contas, uma função constante. Tá, então eu tenho que fazer o cálculo da função f aqui eu tenho que fazer o cálculo para g e para f, e a mesma coisa aqui para esse caso. Vai dar um pouquinho de trabalho, né? Eu vou fazer esse aqui primeiro, porque esse aqui parece ser fácil. Realmente, os mais fáceis são g com 1 elemento e g com 4 elementos. 4 elementos na imagem, né? Para 2 e 3 é mais difícil, mas não é muito difícil, não. Olha só, qual é a probabilidade de você escolher uma função g que tenha 4 elementos na imagem? Como é que seria uma função g com 4 elementos na imagem? Seria uma função assim, ó. Você tem que usar os 4 do lado de cá, né? Alguma coisa desse tipo. Tem que usar os 4, obrigatoriamente. Isso aqui seria uma função g que tem 4 elementos na imagem. Você está usando os 4 aqui. Como você só tem 4 no domínio e 4 no contradomínio, você tem que escolher 4 na imagem. A única forma é você fazer uma escolha como essa. Como é que é o número de possibilidades aqui? Vai ser um fatorial, né? Ó, você tem 4 escolhas para o f de 1. Quando você vai escolher o f de 2, você agora só tem 3 escolhas. Quando você vai escolher o f de 3, agora só sobraram 2 escolhas para você. E finalmente o f de 4 vai te dar apenas uma escolha. Quer dizer, isso aqui é o 4 fatorial, que dá 24. Então, o número de funções g que tem 4 elementos na imagem é esse número aqui, 24. São as permutações de 1, 2, 3 e 4, né? Então, você vai ter aqui 24 funções de um total de 256. Agora, olha só. Esse f correspondente a essa situação é um f fácil. Olha só. Você tem uma função g que pegou esses 4 elementos aqui e mapeou nos mesmos 4 elementos. Agora você vai aplicar a função f sobre esse resultado. E você tem que, no fim das contas, chegar numa função constante. Alguma coisa desse tipo. Esse é associado a esse é associado a esse também e esse também. Ou seja, uma vez que você escolheu a função g, que te deu os mesmos 4 elementos, você tem que pegar agora uma função f que vai levar todo mundo no mesmo elemento. Quantas são as funções f que vão levar todo mundo no mesmo elemento? Só existem 4. Uma que leva todo mundo no 1, outra que leva todo mundo no 2, outra que leva todo mundo no 3 e outra que leva todo mundo no 4. Só existem 4 funções f que atendem a essa situação aqui. Então a probabilidade de você agora escolher para f uma função que te dê o resultado que você quer, ou seja, uma imagem com um só elemento, uma constante, você tem 4 de um total de 256. Então essa é a probabilidade, 4 de um total de 256. E aí você já pode multiplicar isso aqui e encontrar o resultado. Vou deixar aqui indicado, depois eu faço a conta, tá? 24 de um total de 256 vezes 4 de um total de 256. Agora vem a pedreira, as duas mais difíceis, que são essas aqui. Qual que eu faço primeiro, hein? Qual que tá menos difícil? Na verdade vai dar mais ou menos a mesma coisa. Olha só. Eu não vou fazer aqui, eu vou deixar para vocês como exercício fazer essa conta aqui, só que eu vou fazer de um jeito fácil. Eu vou fazer por subtração. Porque olha só, não são ao todo 256 funções? São 256 funções. Dessas 256 funções, existem 4 delas que têm um elemento na imagem. Existem 84 delas
que tem 2 elementos na imagem. E existem 24 delas que tem 4 elementos na imagem. Quanto é que dá isso aqui? A soma desses vai dar 108, 112. Você até agora já contou 112. Então, o que está faltando para completar 256 é o número de funções que tem 3 elementos na imagem. Quantas são? Pega o total e subtrai essas que você tem já até aqui nesses 3 itens, menos 112. Isso aqui vai dar 144. Então, o número de funções que tem 3 elementos na imagem é 144. 144 de um total de 256. Então, essa aqui é a probabilidade de você escolher uma função g que atenda isso aqui. Vou deixar para vocês fazerem em casa, calcular sem ser por subtração, tá? É mais ou menos parecido com o que eu fiz aqui para 2 elementos. Tá, então agora tá faltando só essa função f nesse caso e essa função f nesse caso aqui. Só esses 2 itens que estão faltando. Certo, então uma vez que a função g esteja nessa situação, ou seja, apenas 2 elementos na imagem, vamos ver qual é a probabilidade da gente escolher uma função f que te dê, no fim das contas, uma função constante. A mesma coisa aqui para esse caso. Então temos que fazer esses 2 cálculos aqui. Tá, então eu usei uma função g, cheguei no resultado num conjunto com apenas 2 elementos. Quer dizer, a imagem dessa função vai servir como domínio para essa outra função aqui. E você quer o que aqui no fim das contas? Você quer que todo mundo seja levado a um único elemento aqui. Você não quer uma função composta constante? Se ela é constante, ela tem que ter um único elemento na imagem. Assim, por exemplo. Então, quantas serão as escolhas para a função f nesse caso? Olha só. Vamos começar por esse elemento aqui, tá? Uma vez que você já tem esse elemento, quantas são as escolhas para você fazer, aqui no caso o exemplo é 2, 1, 2, 3, 4. Quantas seriam as escolhas para f de 2? Ó, o f de 2 pode estar vindo aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Você tem, para f de 2, você tem 4 escolhas. Tá, então eu já escolhi quem vai ser o f de 2. Quer dizer, não interessa se é 2 ou se é 4 ou se é 3, o que importa é que você tem 2 elementos aqui. Tá, agora vamos ver as escolhas para esse outro número, porque a imagem de f tem 2 elementos, então seria o primeiro elemento e o segundo elemento. Quantas seriam as escolhas para o f desse valor aqui? Seria uma escolha, você tem que acompanhar o f de 2. Quer dizer, esses 2 elementos aqui, eles têm que estar associados a um único elemento do lado de cá. Então, ou os 2 estão associados a 1, ou ao 2, ou ao 3, ou ao 4. Então, para dupla, você tem 4 escolhas. Quer dizer, você escolhe para uma, você não tem escolha para o outro tem que acompanhar. Isso aqui é a mesma coisa que escolher logo para dupla. Tá, então eu já escolhi para esses 2 aqui, quem é o f desse elemento e o f desse elemento. Agora, quantas são as escolhas para o f desse elemento e desse elemento? Na verdade, pode ser qualquer escolha. Esse elemento aqui, na função f, pode estar associado aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. A mesma coisa para esse. Então, você tem 4 escolhas para esse elemento e 4 escolhas para esse elemento. Quer dizer, para o f desse elemento e para o f desse elemento. Por que que você tem 4 escolhas? Porque eles não são usados. Se você não usa, você pode escolher qualquer uma coisa para ele. Você, no fim das contas, não vai ter uma imagem relativa a esses 2 elementos aqui, porque eles não estão na imagem de G. Então, pode escolher qualquer um que você vai ter uma função constante do mesmo jeito. Então, eu tenho 4 escolhas. Agora, isso aqui de um total de quantas são as funções? Total de 256, sempre. Então, isso aqui é o número de escolhas que você vai ter para a função f nesse segundo caso. Ou seja, o caso em que a função g tem 2 elementos na imagem. Você tem 4 vezes 4 vezes 4 sobre 256. É a probabilidade de você escolher uma função f para esse caso que te atenda. Então, a probabilidade total é o produto dessas 2 probabilidades. Eu não vou fazer a conta por enquanto, vou deixar indicado, vou fazer a conta no final.
84 de 256 multiplicado por 64 de um total de 256. A mesma coisa aqui para a função g com 3 elementos na imagem. Quantas serão as escolhas para a função f que vão te dar, no fim das contas, uma função constante? Vamos fazer isso. Então, olha só, nesse caso aqui, a sua função g tem 3 elementos na imagem. Você tem que agora levar esses 3 elementos num único elemento do lado de cá. Então, quem tem que ser a função f nesse caso? Tudo bem, você tem que fazer uma escolha conjunta para esses 3 aqui. Todos esses 3 têm que ser levados num único elemento do lado de cá. É uma escolha só que vale para os 3, né? Então, quantas são as escolhas? 4 escolhas. Ou todo mundo está associado a esse, ou todo mundo está associado a esse, ou a esse, ou a esse. Então, 4 escolhas para esses 3 aqui. E as escolhas para esse elemento aqui que não foi usado? Pode ser qualquer uma, né? Porque ele não está na imagem de G. Então, ele não vai aparecer aqui. A função f não vai atuar sobre esse elemento. Então, nesse caso aqui, você tem 4 escolhas para esse elemento. Quer dizer, pode ser qualquer um. Então, a probabilidade de você escolher uma função f que atenda o que o problema pede, ou seja, uma função constante, é 4 vezes 4 de um total de 256. 4 vezes 4 sobre 256. Então, nesse caso aqui, a função f pode ter um número de escolhas como 4 vezes 4 sobre 256. Então, a probabilidade de você escolher uma função g e uma função f, para esse caso, é o produto disso aqui. 144 de 256 vezes 4 vezes 4, 16, de um total de 256. Então, nós temos que somar esses 4 resultados aqui. Esse e esse. Fazer essas continhas. Então, os 4 valores que nós temos que somar são esses aqui. Vou fazer rapidinho a conta, tá? Isso aqui vai dar... (275 sobre 2048). Então, essa é a resposta do segundo item. Então, primeiro item, resposta 84, e segundo item, resposta 275 sobre 2048. Tá aí uma bela questão de análise combinatória.